Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você treina e tem aquela dúvida do que comer antes do treino, vem comigo que hoje eu vou te ajudar. Sou Fernanda Camargo, nutricionista clínica e esportiva. E se você gosta de conteúdos como esse, de nutrição, emagrecimento, exercício físico, nutrição esportiva, já curte esse vídeo e se inscreva no canal. Então vamos lá, a gente vai falar aqui da alimentação pré-treino. Mas antes de tudo, gostaria de falar um ponto muito importante. Porque o que acontece? Às vezes eu recebo muito paciente muito preocupado com a alimentação antes do treino, mas o principal, o que é, gente? A gente ajustar toda a sua alimentação. Isso é muito importante. Porque às vezes o que vai definir o seu bom desempenho no treino não é só o que você come antes do treino, mas todas as suas refeições anteriores, tudo isso conta. Assim como também não só a alimentação, mas todo o seu período de descanso, como que tá seu sono, tudo isso. Mas hoje o foco realmente é a alimentação pré-treino. Então vamos lá. Às vezes é muito comum a gente estar na academia, ver outra pessoa ali passando mal, às vezes ir no banheiro, vontade de vomitar, às vezes com aquela sensação, sabe? Que às vezes até a comida tá voltando. Gente, isso é péssimo pro seu desempenho. Você não vai conseguir, às vezes na academia, por exemplo, evoluir sua carga em algum exercício, porque você não tá conseguindo executar ele de uma forma correta, porque você tem esses desconfortos. Então, pra gente evitar esses possíveis desconfortos, a gente tem que pensar em alimentos pré-treino de melhor absorção. O que seria isso, Nutri? Por exemplo, quando a gente pensa em carboidratos, a gente tem que pensar em um carboidrato que vai ter uma absorção mais rápida, certo? Então, a gente tem que pensar às vezes em frutas, no próprio mel, por exemplo, também, às vezes, por isso que o doce de leite hoje é tão famoso e tão falado hoje em dia, porque ele tem uma absorção rápida. Mas assim como o doce de leite, outros doces também seriam possíveis encaixar. Por exemplo, uma geleia, doce de goiaba, esses doces bem caseiros, sabe? Então, se você é aquela pessoa que está, por exemplo, num processo de emagrecimento e gostaria de encaixar um docinho ali na sua dieta, esse momento pré-treino é interessante. Mas calma lá, o chocolate a gente já tem que ter um pé atrás, porque o chocolate ele não é só carboidrato. Ele tem sim uma quantidade de carboidrato, mas ele também tem uma quantidade considerável de gordura. Opa, já falei de outro macronutriente, que é a gordura. Quando a gente pensa em gordura, presta bem atenção, a gordura ela vai ter, o próprio macronutriente gordura em si já tem uma digestão mais lenta. Então a gente tem que ter muito cuidado com alimentos fontes de gordura antes do treino. Por exemplo, pasta de amendoim, abacate, castanha do Pará, castanha do caju, as castanhas em geral, sementes de chia, linhaça, gergelim, todos esses alimentos que eu citei agora, por mais que sejam saudáveis, eles têm a composição principalmente de gordura. E isso pode atrapalhar o seu desempenho no treino. E outro ponto importante, às vezes a pessoa come antes do treino, sabe o que? Proteína. Toma whey, só proteína antes do treino. Isso pode ser que você tenha também um desconforto ali durante o treino, porque a proteína também tem uma digestão que é um pouco mais lenta. Então isso pode favorecer, às vezes você tá lá, vai fazer uma abdominal, você vai ter aquele refluxo um pouquinho, porque é como se a comida voltasse, porque ela não digeriu ali tão bem, não foi absorvida rapidamente. Então isso pode acontecer, certo? Então, outro ponto importante que a gente tem que ficar atentos é a quantidade de fibras na alimentação antes do treino. Tem pessoas que antes do treino treinam, por exemplo, comem banana com aveia e treinam super bem, mas dependendo da intensidade desse treino, essa aveia pode favorecer ali um desconforto gastrointestinal. Às vezes ela faz um exercício tão intenso que dá vontade de ir ao banheiro. Por quê? O próprio exercício, o que ele faz? Ele já estimula o funcionamento do nosso intestino.
Então é como se o nosso intestino favorecesse todo o processo ali da digestão de uma forma mais rápida, e aí isso pode fazer com que você tenha uma diarreia dependendo do alimento que você come. Então, se você come um alimento como a fibra, que estimula o funcionamento do intestino, que a gente chama de motilidade intestinal, pode favorecer que você vá ao banheiro do nada. Você tá lá, às vezes correndo, nossa senhora, deu uma vontade de ir ao banheiro. Isso é muito comum, principalmente em atletas de endurance, que às vezes está numa corrida, às vezes vai fazer uma prova de bike. Então, isso é muito comum e a gente tem que ajustar isso na alimentação. Outro ponto muito importante também é porque a quantidade de carboidrato antes do exercício varia de pessoa para pessoa e também de acordo com a intensidade desse exercício que você vai fazer, se é uma musculação, se é um crossfit, se é uma corrida, se é uma bike, tudo isso vai variar. E também de acordo com a duração desse exercício. Se é um exercício ali de 1 hora, isso vai variar. Se é um exercício de 2 horas, também vai variar, certo? Outro ponto importante, não é simplesmente comer ali 10 minutinhos antes do treino e pronto. Vai variar também de acordo com cada pessoa tem a sua rotina de treino, quanto tempo antes precisa comer aquele pré-treino. Porque às vezes ela vai treinar, vamos supor ali 2h30 da tarde. E ela almoçou 1h30, 2 horas, não, 1 hora, por exemplo. Ou seja, deu um intervalo ali até o treino para ter aquela absorção de um almoço, que é uma refeição um pouco mais pesada. Então ela não vai precisar, antes do treino, comer alguma coisa, porque basicamente o almoço foi o pré-treino dela. Então isso são informações que a gente consegue, durante a consulta, ver e colocar na prática de cada um. Porque para uma pessoa é um pré-treino ideal, para outra pessoa é outro. Então isso é muito importante a gente ficar atento de acordo com a sua rotina. E se você tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar como é essa rotina, coloca aqui nos comentários que eu quero te ajudar, certinho? Então, gente, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já se inscreve aqui no canal e até a próxima!